João 9, 1 e 2. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram. Antes da gente ler, preste atenção aqui em algo que eu vou dizer para você. Quando os discípulos de Jesus, os 12, junto com Jesus, estavam caminhando e de repente encontraram um cego que possivelmente estava lá mendigando, estava pedindo ajuda, estava lá carecendo, porque esse era o único recurso de alguém com uma deficiência dessa naqueles dias, estava lá. Ao invés dos discípulos olharem e disserem, nossa, que dureza, o que é que a gente faz, Jesus? Dá alguma gorjeta para ele? Porque Jesus ajudava os pobres. O que é que a gente faz? Nossa, que situação. Não, ou olhar de misericórdia, olha a fala dos discípulos para Jesus. Seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Quem pecou? Por que que ele vive essa situação miserável? Por que que esse cara está sofrendo desse jeito? É pecado de quem? É culpa de quem? Dele ou dos seus? Agora, já imaginou o seguinte? O cara nasceu cego e os discípulos levantam a hipótese que quando feto, na barriga da mãe, ele tenha feito alguma coisa, sei lá, ter dado um chute mais forte na barriga da mãe, porque não é possível, o cara nasceu cego. E eles têm que ter uma explicação, tem que ter um motivo, tem que ter uma razão, e é culpa de alguém. Alguém fez alguma coisa errada. Agora a questão é a seguinte: só tem essas duas hipóteses. Foi ele ou foram os seus pais? E você vai ver o desenrolar do texto. Jesus diz: nenhuma das duas coisas. Ele é assim para que nele se manifeste as obras de Deus. E Jesus vai lá e cura o cego. O pecado nos nivela. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: o pecado nos nivela. A gente precisa entender uma coisa, gente. E é o que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 3, verso 23. Mas a gente não precisa só entender isso, a gente precisa acreditar nisso. E Paulo diz o seguinte, Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, achar que alguém quebrou financeiramente, ficou doente, perdeu um filho, está passando por uma dificuldade, enfrentou a perda de um relacionamento, o casamento acabou, achar que essa pessoa está sofrendo por causa de um pecado, é uma bobagem, é um caminho irracional que a gente pode tomar. Sabe por quê? Porque todos nós pecamos. Todos nós pecamos. O pecado vai nos nivelar. É o que Jesus está dizendo. Gente, vocês acham que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram. E ele vai dizer o seguinte, eu acho maravilhoso as palavras de Jesus. Ele fala: eu vos afirmo. Porque ele não vai dizer que aqueles galileus que morreram não eram pecadores. Não eram pecadores. Ele vai deixar claro que eles não eram mais pecadores do que os outros. Ele vai deixar claro que aqueles que morreram na torre de Siloé eram pecadores, só não eram mais pecadores. Porque na verdade todos nós somos
pecadores. Então entrar nesse jogo, entrar nessa onda, e eu quero que você olhe essa mensagem em dois aspectos. Primeiro, no aspecto pessoal. Entrar nessa onda de se culpar, de achar que algumas coisas estão acontecendo na sua vida porque você merece, porque você está pagando, porque isso, porque aquilo. É um jogo maligno, satânico, que você vai perder. E o segundo aspecto é olhar para o outro. Se você fizer esse jogo para um terceiro, você vai virar um hipócrita, um acusador e um religioso. Isso não é um bom caminho para se trilhar. Então, entenda isso, nós nascemos em pecado. A nossa natureza é pecaminosa. Davi disse, em pecado me gerou a minha mãe. Todos nós pecamos. Não ache que o seu pecado é maior, é menor, é igual. Não entre nesse jogo bobo, infantil disso. Sabe por quê? Porque se um dia uma tragédia, Deus me livre, guarde, te proteja e te guarda, mas acontecer com você, uma luta, uma dificuldade, eu já vi muitas pessoas que viveram assim, com esse entendimento, está pagando por algo que fez, não, fez isso por causa que aconteceu aquilo outro. Quando acontece com ela, a pessoa não tem força para se levantar. Então, entenda isso, o pecado nos nivela.